Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. E hoje nós estamos recebendo o Padre Clésio Vieira, que é sacerdote da Igreja Católica e também um radialista. Padre Clésio, eu quero primeiramente agradecer o seu aceite. Sei que você relutou um pouquinho, embora seja um comunicador nato, mas eu sou muito grata à vossa presença. Obrigado, Zezinho. Obrigado a todo mundo que está vendo, ouvindo a gente. É uma alegria estar aqui. Eu muitas vezes te entrevistei e agora nós invertemos, você vai me entrevistar. Sou um pouco assim, resistente a questões de entrevista, principalmente na televisão, porque não é o meu instrumento de trabalho mais utilizado, que eu sempre uso o rádio. Mas pode ter certeza que eu vim aqui por respeito a você, pelo seu trabalho, pela sua história e também pelas pessoas que terão a oportunidade de a gente trocar ideias sobre alguns assuntos. Eu não sou dono da verdade, estou longe disso, mas a gente ajuda a pensar algumas coisas da sociedade moderna de hoje. Pois é, Padre Clésio sempre teve um elemento da generosidade. E agora eu quero provocá-lo um pouquinho. Eu acho que a vocação sacerdotal, naturalmente, está ratificada no seu testemunho que tem dado, mas você, paralelo a isso, tem uma vocação para a comunicação diretamente no rádio. Agora, como que surge esse elemento da vocação para o rádio, ser um radialista? Pois é, isso aí a gente tem que buscar lá atrás, quando criança, ainda no interior de Minas, em que nós não tínhamos a televisão, o pessoal da roça não tinha televisão, inclusive a iluminação que nós tínhamos na casa era lamparina querosene, então a gente não tinha energia, a gente não tinha nada, não tinha muito menos televisão. Imagina você ter televisão no interior do Brasil, naquela época, lá por década de 60, 70. Então, todo mundo tinha um rádio. E para pegar rádio ainda tinha que botar uma antena exterior, não é como hoje. Você e era aquele rádio grande. Rádio grande, a pilha, tínhamos a bateria, né? Poucas pessoas tinham. A minha avó tinha uma condição de vida melhor, ela tinha um rádio antigo de bateria que funcionava bem, mas o restante era tudo rádio de pilha. Pilha era caro e a gente naquela época não tinha muito recurso para ficar comprando pilha, né? Constantemente. Mas eu escutava rádio quase o dia inteiro. Então, na época de Haroldo de Andrade, eu escutava muita Rádio Globo naquela época. Tinha novela, tinha o rádio tinha muita coisa. Tinha as rádio novelas, foi um grande sucesso naquela época, né? Então, eu acho que dali surgiu a minha paixão pelo rádio. Depois... Mas você brincava de fazer rádio com os amigos, de alguma forma? Não, eu brincava de celebrar missa. Com as minhas irmãs, isso eu brincava. A gente tinha uma igrejinha lá, até o cemitério que a gente enterrava os peixes, era uma coisa assim, bem de criança. Mas também, paralelamente a isso, o gosto pelo rádio. Quer dizer, então, a comunicação sempre fez parte da minha vida. E esse negócio de comunicar, eu sou muito falante, sempre fui muito falante. E aí, quando eu terminei a oitava série, lá no ginásio, eu fui orador da turma. Então acho que já estava aquela coisa de comunicação comigo, né? A turma me escolheu para falar em nome da turma e tal. E depois o tempo foi passando, eu mudei para Volta Redonda, e aí eu fiz a opção de ser padre. Na verdade eu estava estudando para ser engenheiro, lá na FEP, lá no caminho entre Barra Pera e Valença. Mas você vai ter muita engenharia de reconstrução de valores, é um esforço hercúleo. Pontes hoje. Mas então, e aí depois o tempo passou, eu fui ordenado, fui para o Barra do Piraí, e lá eu comecei a ter contato com o pessoal da RBP e acabei fazendo um primeiro programa, né? Quando eu fui transferido para Barra Mansa, eu acabei... tinha o Padre Gijo, o Padre Hilário, e aí a gente acabou fazendo o programa das 6 horas da Ave Maria na Rádio São Fluminense daquela época, que era feito pelo saudosíssimo Padre Eugênio, que tinha falecido, né? Não, na época ele estava muito doente, mas depois ele faleceu, e aí nós substituímos o Padre Eugênio num programa da Ave Maria. E aí depois nasceu um outro programa, chamado na época Rádio Vida, que depois virou Estação Vida. E eu, só no sistema São Fluminense, eu fiquei quase 20 anos, né, trabalhando lá e tendo vários programas. Agora, depois eu ampliei isso. Aí eu fui para Resende e comecei a fazer programa em várias rádios, pequenos programas que te mandavam pela internet.
E até hoje eu tenho vários programas em algumas emissoras. Pois é, essa caminhada bonita que não parou e seguiu, né? Dessas presenças pontuadas, inclusive você tem utilizado até elementos da internet. Eu até te perguntar se não tem uma rádio web para você fazer suas comunicações? Olha, eu sou um neófito em termos de usar as redes sociais, web. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho uma sobrinha, Jéssica, que ela entende esse negócio, ela faz site, tem uma opção de coisa que ela faz. Ela já falou comigo várias vezes, mas eu ainda não tive coragem. Eu quero me reorganizar algumas coisas para depois a gente fazer. Eu procuro no Facebook, de vez em quando escrevo umas reflexões, mas já me propuseram fazer assim, uma rádio web, mas eu estou resistente por causa do meu tempo. Eu prefiro pegar carona nas emissoras que já estão instaladas, já tenho alguns convites, eu estou analisando bem, eu já faço já há muitos anos uma pequena participação no programa na Cidade do Aço de manhã, e tem outras propostas, algumas muito interessantes. Agora, de fato, assumir um programa de longa duração com a correria da gente... a questão pastoral também tem que ser pesada. A minha opção é ser papa. Que beleza. Mas nós precisamos também dizer que o Padre Clésio, né, me permite dizer, ele foi o criador da Rádio Sintonia do Vale. Claro que ele fez isso dentro de um processo de construção coletivo. Padre, a rádio já está para celebrar 5 anos. O que você diria de 5 anos de uma rádio ligada à Igreja Católica, que teve a sua mão e a bênção de muita gente? A história da Rádio Sintonia do Vale é uma história assim, bastante interessante, porque é uma luta antiga, né? Inicialmente nós criamos uma fundação, que depois nós descobrimos que a fundação estava irregular, porque a gente não teve muita assessoria para poder a gente fazer uma coisa direita, inclusive com a curadoria das procuradorias que é feita no Rio. Depois a gente foi descobrindo isso, e quando a gente entrou num processo de legalização completa da fundação, veio então a proposta da compra da Rádio Califórnia. Na época, o Dr. Félix Nada me comunicou que estaria disposto a vender, e se a gente tinha algum interesse. Então eu disse para o bispo, que inclusive nós tivemos um encontro do senhor bispo. Você que fez essa ponte. Foi na época, e a gente teve uma conversa, e o senhor bispo na época disse: olha, eu vou conversar com os padres, se eles aprovarem. E eu estava viajando, era a minha primeira viagem internacional, eu estava indo para a Terra Santa, que era um sonho antigo, e eu gastei um tempão para poder conseguir essa viagem, a gente tem que pagar com antecedência e tal. Eu disse: eu não posso mudar minha viagem. Então, quando decidiu comprar a rádio, eu não estava no Brasil, eu estava fora do país na época, né? Mas a bênção estava dada, e Deus estava... Pois eu acredito nisso também. Eu acho que Deus ele vai conduzindo as coisas, né? Então foi comprada a rádio, foi uma experiência que a gente não dá para falar tudo aqui, porque o nosso tempo de televisão é bem mais reduzido que o do rádio. Então a gente foi uma luta muito grande, o povo entendeu, participou, a contribuição foi muito grande, adquiriu a rádio. Eu nunca pedi para ser diretor de rádio, nunca pleiteei nada na minha vida, isso eu digo, isso as coisas vão se dando. Eu nunca pedi nada, eu nunca pedi paróquia, eu nunca pedi para sair de paróquia, para entrar em paróquia, eu nunca pedi isso. Graças a Deus eu vou morrer com essa coisa, né? E aí, um dia o senhor bispo chegou lá em casa, e já com uma carta dizendo que você tinha me nomeado para diretor. Eu não sabia o que era ser diretor de rádio, porque eu sempre trabalhei com microfone, falando, entrevistando as pessoas, né? E aí, quando ele chegou com aquela carta lá para me ser diretor, eu levei um susto, mas eu pensei assim: eu acho que se Deus está me colocando nisso, Ele vai me ajudar a fazer o melhor que eu puder, né? Eu sempre acreditei muito que Deus ajuda a gente, e confio plenamente nele, e sei que na hora dos momentos mais difíceis a gente pode ficar tranquilo que as coisas vão dando certo. Você teve que aprender a fazer que chama de gradeamento, de uma programação. Sabia nada. Eu era um neófito completo em termos de direção de rádio, inclusive nas redes sociais saía muita crítica, né? Esse papo não entende nada de rádio, que não sei o que e tal. E eu aceitava aquilo, porque eu sempre aceito as coisas com humildade, porque graças às críticas a gente vai melhorando, né? Porque as pessoas que falam bem de você ajudam a inflar o ego, etc. Mas às vezes os críticos que te ajudam de fato a corrigir o seu rumo. E eu
disse, não, eu vou mostrar para esse povo que, embora eu não conheça nada de rádio, eu posso fazer alguma coisa para contribuir, né? E aí imediatamente eu fui procurar locais onde que tinham a possibilidade de eu fazer um estágio. Eu fui para Aparecida, meu amigo César Moreira, que é o diretor do Sistema Aparecida na época. O César me acolheu, eu fiquei numa casa onde os padres redentoristas, que cuidam da parte de comunicação. É que foi um mundo novo. Foi um mundo novo no santuário. E eu cheguei lá me sentindo assim um peixinho pequenininho no meio de grandes tubarões da comunicação, de gente grande da comunicação. Lá estava o César Moreira, todos aqueles padres que trabalham em Aparecida com comunicação. E eu fui para aprender. E dedicava o dia inteiro, eu ia em todos os departamentos da Rádio Aparecida, tanto da FM como da AM, no departamento comercial, e fiz um estágio. Fiquei uma semana estudando, aprendendo e tal, e voltei e comecei a organizar. Então, já tinha outras, eu tinha feito outros cursos, porque eu fiz uma pós-graduação na área de mídia, e aí foi só a gente discutindo, conversando com as pessoas, fazendo pesquisa e tal, fomos formatando a grade da rádio, que não era a grade do meu sonho, porque eu não tinha dinheiro. Claro. O dinheiro que nós tínhamos foi gasto para comprar. Aliás, nós não compramos uma rádio, nós compramos a concessão, porque no Brasil você compra a concessão. A rádio mesmo, reconhecidamente, estava sucateada, nós tínhamos que trocar praticamente todos os equipamentos. Então, quer dizer, a questão era muito complicada, porque além da formatação de grade, você tinha também que ver a questão de equipamentos, atualizar toda a tecnologia. Né? E era meu sonho levar uma rádio de qualidade, não somente qualidade de conteúdo, mas qualidade também técnica, que uma rádio e aí nós enfrentamos enormes desafios. Lá onde que a torre falta muita energia, a gente ficava fora do ar e às vezes caía raio, porque lá cai muito raio, não sei se é por causa da altura. E aí nós tínhamos que começar a adotar a torre de equipamentos que pudessem manter a rádio funcionando quando não tivesse energia, porque a energia lá não faltava só 1 2 horas, não. Era às vezes 2 3 dias. Aí nós tivemos que comprar gerador, proteção para torre. Nós gastando dinheiro que nós não tínhamos. Entendeu? Na verdade, a rádio hoje ela tem uma estrutura, né, tecnológica assim, de referência na região. Ela está qualificada, atualíssima. Ela das rádios da região tem uma qualificação bem acentuada. Mas, padre, falar de rádio, a gente tem que falar também da comunicação, até de colegas seu, outros sacerdotes que enveredam para esse campo de rádio e também no campo da música, né? Eu gostaria que você falasse um pouco como que você avalia a presença do sacerdote, não só em rádio, mas na mídia geral, nesse momento pós-moderno. É bom? Isso estava demorando você me provocar, né? Enfim, bom, agora a provocação está feita, nós precisamos chamar um breve intervalo para a gente falar um pouco dessa realidade de comunicação que o Padre Clésio, né, ele tem saberes, conhecimento e vai ajudar a gente a compreender melhor. Lembrando que esse programa é oferecido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil através do seu presidente Sebastião Paulo. Através desse sindicato, nós temos a oportunidade de fazer entrevista como essa. Um breve intervalo e já voltamos. Fique ligado, vem aí a 4ª Festa do Trabalhador da Construção Civil. Associe-se ao seu sindicato e venha fazer parte desta grande festa. Sorteio de 10 poupanças de R$1.000, 10 poupanças de R$2.000, 5 poupanças de R$3.000 e uma poupança de R$5.000. Informações na sede do sindicato no bairro Conforto, em Volta Redonda, ou na subsede do bairro Jardim Tropical, em Resende. Telefones 3348-2508, 3342-2331, 3355-1711. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria. Programa Cidadania Consciente, nessa conversa muito agradável, nós estamos conversando com o Padre Clésio Vieira, que é um sacerdote da Igreja Católica e também um radialista que tem
pós-graduado na área de mídia e tem conhecimento para estar aqui e tem serviço à comunidade na região de Resende, por onde passou, na região de Barra Mansa, na região de Volta Redonda e atualmente está em Barra do Piraí como vigário da região da paróquia de Santana. Padre Clédio, a gente estava falando do padre na mídia, ou dos padres na mídia. Eu não sei se... Como é que você avalia a presença dos seus colegas na mídia, seja cantando, seja fazendo palestra? Olha, dizem que a televisão, aliás, quem diz é um amigo muito querido, que é um pouco minha referência também. A gente que é padre tem aquelas referências na vida, e ele é uma das minhas referências, que é o Padre Zezinho. A gente tem uma amizade já de um tempo bastante longo. Aliás, quantas entrevistas você fez com o padre? Muitas entrevistas. O privilégio de ser amigo do Padre Zezinho é uma coisa extraordinária, né? Eu tive um privilégio de conhecer muita gente boa, e isso ajuda a gente a ser um pouco melhor, né? Quanto mais pessoas boas você tem amizade, melhor você vai se tornar. Quando você começa a arrumar amizade com gente que às vezes não tem uma boa prática de vida, você corre o risco também de ser contaminado, porque o mal é um vírus que pega mais rápido do que o vírus do bem. Não sei porquê, mas deve ter aí alguma coisa. Mas enfim, aquela máxima popular, né? Máxima popular, que é evangélica também, não diz com quem anda. Dizer quem sois. Exatamente. O povo diz muito isso aí. Mas eu não quero fugir às suas provocações, inclusive na questão dos meus irmãos. Mas o Padrezinho, como estava falando anteriormente, disse que é o seguinte: a televisão é igual ao sol. Se você se expor muito, você se queima. Né? Então, eu acho que tem alguns colegas padres que se expõem exageradamente na mídia, e isso é um risco. Além do mais, nós padres, nós somos cidadãos antes de qualquer coisa, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, porque longe de mim achar que eu não sou um pecador também, né? Mas todos nós somos. Então, eu acho que nós, como padres, a população não nos vê representando nós mesmos, né? Eles veem a gente representando como representante da igreja. Então, aí a gente precisa de ver qual seria, qual a igreja que o padre está representando. Porque nós temos diversos modelos de igreja, né? Quer dizer, uma igreja pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II, e uma igreja pós-conciliar. E essas duas igrejas, elas ainda continuam caminhando assim um pouco misturadas. Quer dizer, ainda, talvez até por conta daquela palavra de Jesus, que o joio e o trigo estão juntos, né? Nós temos o pós-concílio Vaticano II, deu um avanço muito grande na igreja, mas nós continuamos ainda com aquelas pessoas que não aceitaram bem o Concílio Vaticano II e estão aí junto e misturado, como diz a nossa juventude. Então, alguns padres, eles têm assim uma tendência maior de uma igreja mais pré-conciliar. Então, E essa igreja atualmente tem mais força? Eu não acho que é difícil você mensurar um tipo de igreja mais forte, se é uma igreja pré ou pós-conciliar. Eu acho que nós vivemos hoje... Mas o Papa representa essa igreja... pós-conciliar, nitidamente. Então é sinal que essa igreja tem força. Eu vejo o seguinte, nós caminhamos num momento de uma profunda crise, mas não é uma crise só de sociedade, quer dizer, não é só uma crise política, social, econômica, nós vivemos uma crise ampla, e essa crise ela afeta também as igrejas, de maneira geral. Você vê, dentro das nossas igrejas há muita divisão. Quer dizer, a nossa igreja católica tem grupos diferenciados, que a nossa igreja ela tem uma coisa interessante, porque o Papa consegue manter debaixo do mesmo guarda-chuva gente que pensa diferente, que tem trabalhos diferentes também. Isso é uma coisa interessante. Os nossos irmãos separados, eles já têm as diversas igrejas que vão acomodando os vários pensamentos teológicos, exegéticos e até mesmo doutrinal, e assim vamos caminhando na história. Quer dizer, no caso da igreja, eu vejo que uma boa parte desses padres midiáticos, dos meus irmãos midiáticos, eles ainda estão assim um pouco ligados a uma igreja um pouco mais pré-conciliar, ou seja, uma igreja que eu vejo que a igreja, como diz o Concílio Vaticano II, a igreja vive no mundo. A igreja ela tem que estar antenada com a realidade das pessoas e tal. Então a gente vê na televisão, especialmente na televisão católica,
assim, muito incenso, muita devoção, muita novena, muita coisa, e me parece que falta evangelização. Pois é, na evangelização, aí você tocou num ponto dessa pós-modernidade, da presença da igreja. Tem alguns temas que são muito caros na vida do povo. Por exemplo, a questão do diálogo interreligioso, a questão da intolerância. Esses colegas seus de mídia, às vezes raramente você vê essas abordagens. É um temor de falar do tema ou isso não faz parte do pastoreio? Eu acho que existem muitas coisas aí, assim, eu não sei se o espaço é suficiente para dizer, mas passa por questões de interesses econômicos, financeiros, por questões de sensibilidade, por problemas das emissoras, que também tem uma censura prévia não explícita. Isso é que é o problema. Quer dizer, uma boa parte da mídia católica ela tem uma censura implícita. Você tem certas coisas que você não pode falar, porque você não, né? Então, eu vejo que assim, é uma tentativa e tem também uma coisa também que o brasileiro, ele acha que quando você fala da realidade, quer dizer, alguns brasileiros, quando você fala da realidade, você bota o dedo da ferida da realidade, você está fazendo uma intromissão política, ideológica, o que eu acho que é uma falácia, na verdade, porque muitas vezes você, para poder falar da realidade, você tem que dizer, nós temos um problema no Brasil que tem que ser resolvido, o problema da violência. Qual a causa do problema da violência? Qual realmente é a causa do problema da violência? São as fronteiras abertas? O problema é a polícia despreparada? Eu acho que o negócio é muito antes. Quer dizer, nós temos no Brasil uma cultura da violência muito complicada, que vem desde o início. Você olha lá o descobrimento do Brasil, os portugueses não chegaram aqui trazendo rosas e distribuindo para as índias e trazendo abraços para os índios. O negócio foi feito na violência. Nós temos um caldo cultural nesse país de muita violência. Então, voltando à questão dos padres, eu acho que quando você viu, por exemplo, o Padre Zezinho não tem praticamente espaço nenhum na mídia, muito pouco. Até porque hoje ele está doente também e ele sabe do limite dele. Mas eu penso que é preciso também a gente questionar essa estrutura de sociedade que nós vivemos hoje. O Evangelho não foi escrito para anjos. O Evangelho, Jesus veio para trazer para o mundo um caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para a transformação da sociedade. Essa transformação da sociedade, ela começa na transformação de cada um. Então, no momento... É uma questão política. Também. A transformação, ela passa por movimentações. Tanta é verdade que eu, quando vejo na televisão os nossos políticos discutindo assuntos, inclusive que vão contra os interesses do povo, está pendurado lá na Câmara, no Senado, um lindo crucifixo. Então é interessante que quando eu falo que a injustiça no Brasil tem que ser superada, eu sou ideológico, eu sou político, etc. Mas eles colocar um objeto religioso dentro do Congresso para votar coisas que vão contra os princípios básicos do que Jesus ensinou, isso pode. Que coisa. E depois tem a outra coisa. Deus mandou alguém roubar? Deus mandou alguém cobiçar as coisas alheias? Deus mandou alguém matar? Então, essa evangelização que eu acho que é o grande problema que nós precisamos trabalhar. Mas o Papa não tem orientado nesse sentido? Tem gente dentro da própria igreja trabalhando contra o Papa. Opa. O caso, por exemplo, tem vários casos aqui no Brasil, tem um grupo aí que os arautos do Evangelho, eles romperam com o Papa, né? Pelo menos a informação que a gente está publicizado. Exatamente. Agora, o Papa Francisco, ele é um profeta do novo milênio, desse novo tempo. Eu acho que e é interessante o processo da escolha do Papa Francisco, quer dizer, foi preciso o Papa Bento XVI, num gesto de grandeza, de grande humildade, diz, eu não tenho mais condições de levar essa igreja para frente por causa das condições de saúde dele, etc. O que ele fez? Ele renuncia, fato praticamente quase que inédito, porque foi o terceiro que fez isso, então ele renuncia. Aí ele humildemente, há uma crítica muito grande, principalmente da ala mais conservadora da igreja, mas ele se afasta, o conclave acontece e, para surpresa geral, surge um latino-americano, um argentino, que os brasileiros ficaram assim meio... um argentino Papa, né? Ele já disse que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Ele é muito sábio. Então, quer dizer, o Papa Francisco vem
para dar a essa igreja o profetismo que ela não pode perder. Porque a religião verdadeira é aquela religião profética, que ajuda a sociedade a encontrar seu próprio caminho. Eu não acredito numa igreja, numa religião que simplesmente mascara os problemas pessoais das pessoas, desconectado da realidade, porque os problemas pessoais estão conectados com a sociedade. Ou seja, muita gente tem problema porque a sociedade produz nela problemas. Então há uma conexão aí. Por exemplo, o sujeito está com problema de saúde. E tem casos em que a pessoa, quando ela vai tratar de saúde, já não tem jeito mais, ela está morrendo, quando já morreu. Então, a sociedade, ela não dá à pessoa as condições necessárias para viver com dignidade. Então, não tem como você desconectar a vida real do povo da questão religiosa. Padre Clédio, lamentavelmente o programa ele vai caminhando, vai surgindo, e eu gostaria de ainda provocar uma coisa que você não falou ainda. Como que o sacerdote ele reage diante dessas falta de ética, corrupção, intolerância, agressividade? Você não se sente agredido? E aí como que você reage para poder orientar esse povo a ser humano, compreensivo, como ensina o Evangelho? Como é que você administra isso? Eu, você e muita gente que está nos assistindo, nós tivemos o privilégio de conhecer um homem chamado Dom Valdir Calheiros. Isso foi um privilégio histórico que nós tivemos. E eu aprendi muita coisa com o Valdir, porque eu trabalhei muito próximo com ele, e uma das coisas que eu aprendi com ele é o seguinte: primeiro, a oração é o combustível que sustenta a gente nos momentos de crise. Então, quando eu vejo que a coisa está muito feia, eu procuro rezar, pedir a Deus para iluminar e tal. Segunda coisa, tudo é transitório, tudo passa. Nós vivemos um momento difícil que também vai passar. Você pode ver lá no Evangelho de Lucas, Lucas coloca na boca de Maria uma frase que diz assim: ele derruba os poderosos e eleva os humildes. Então a história do povo de Deus é a história dos humildes, não é a história dos arrogantes. Os arrogantes todos caíram, os mentirosos todos caíram. Os golpistas caíram. Todos caíram. Então o que vai acontecer no Brasil é que todos os poderosos que hoje não têm nenhum respeito pelo povo e que abusam do povo vão cair um atrás do outro. Já tem alguns presos e tem ainda, vai ter que fazer talvez até uns presídios até maiores para poder botar os demais que vão para lá. Então, eu acho que no momento de serenidade, de confiança, de tranquilidade, me dá indignação, mas eu procuro não ficar revoltado com isso, porque na história isso sempre aconteceu. A diferença é que hoje, com a mídia, com as redes sociais, as coisas erradas não ficam mais escondidas. Elas vêm à tona. E é isso que está acontecendo no Brasil. O povo está sabendo aquilo que acontece há muitos anos e que agora está vindo à tona. Pois é, lamentavelmente o programa está por encerrar. Eu quero agradecer muito ao Padre Clésio pela serenidade e firmeza em defender o Evangelho que ele acredita e como faz muito bem. E lembrar que se você quiser assistir esse programa, amanhã, quarta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 22 horas, você pode assistir no www.tvideal.tv, é Web TV. E também será disponibilizado em um canal do YouTube. Basta escrever lá, Cidadania Consciente. Nós vamos criar um canal para facilitar isso. Padre Clédio, eu vou pedir o meu diretor, Osmar, para você passar uma mensagem final para aquele que nos assiste, para que aquilo que você falou, que isso muda, mas muda a partir de quê? Eu acho que muda a partir de alguns elementos principais. O primeiro deles é a gente não perder a fé, a gente acreditar sempre. Segundo, a gente seguir os conselhos do Dom Valdir, que era um homem de oração. O Dom Valdir passava a madrugada rezando, em oração. Terceiro, para quem é cristão, o Evangelho é o livro que nos ilumina, que nos dá o caminho para seguir. Depois, nunca deixar de se indignar diante do que está errado, seja qual for, a gente tem que manter essa indignação. Depois, a gente se organizar, cada um fazer sua parte, pressionar seu deputado, pressionar o senador,
a gente se organizar aí no bairro. Nós perdemos muito essa coisa de presidente de associações de moradores, nós perdemos muito isso, quer dizer, presidente de associações de moradores que organizam o bairro para poder lutar pelos benefícios. Eu acho que nós temos que retomar algumas coisas que nós perdemos, e alguns lugares nós perdemos, outros não. Nós estamos no momento de reaprender a sobreviver nessa sociedade capitalista selvagem, em que o ser humano ele é visto como o último. Quer dizer, o primeiro lugar é o dinheiro, é a riqueza, as contas bancárias, porque essas pessoas que fazem as coisas erradas, elas fazem com o objetivo do dinheiro. O dinheiro, os mexicanos dizem que dinheiro é esterco de Satanás. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então eu agradeço muito a oportunidade, um abraço para todo mundo e tomara que eu tenha dado alguma contribuição. E a gente está por aí acreditando, lutando, e a gente nunca pode perder, porque na verdade a nossa pátria definitiva não está aqui, mas é aquela que Jesus nos prometeu. Que beleza. Pois é, programa Cidadania Consciente encerra com essas palavras de ânimo e encorajamento e retornamos na próxima quarta-feira. Até lá.